No programa de hoje, vamos abordar a questão do coronavírus de uma maneira completamente diferente. Bem-vindos a mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. No nosso programa de hoje, vamos abordar a questão do coronavírus de uma maneira bem diferente. Nós vamos pensar em como que o seu edifício pode se preparar. Tanto se fala em mudança de atitudes, evitar isso, evitar aglomeração, não dar beijinho, etc, etc, mas pouco se fala em como preparar a edificação para esse momento que estamos vivendo. Estamos aqui recebendo uma convidada especial. Sempre que se fala em coronavírus, se trazem os infectologistas. Hoje eu estou trazendo uma médica diferente, uma patologista, que é a doutora Débora Svebel. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Ansel. Prazer estar aqui com você. O prazer é nosso em te receber e poder trocar um pouquinho da sua experiência para esse momento complicado que nós vivemos e que é de interesse de todos os síndicos e administradores que acompanham o nosso canal. Acho que é de interesse de todo mundo. Inclusive, a gente não mora sozinho, né? Por isso a gente mora em condomínio. Então, vamos ver se a gente consegue ajudar com alguma coisa. Débora, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que é o teu dia a dia, principalmente no que é relacionado com infecção, com proteção, essas coisas. Bom, eu sou patologista, anatomopatologista. Isso significa que a gente está mais no dia a dia da gente envolvido em diagnóstico e envolvido em estudar como é que as doenças acontecem. A gente, no dia a dia nosso, a gente lida com essas doenças e com, vamos dizer assim, com biópsias, com fragmentos retirados dos indivíduos que estão doentes, e os quais a gente processa e vai tentar, usando um diagnóstico, interferir no tratamento que esses pacientes vão ter. Isso significa que a gente, no nosso dia a dia, vai lidar com doenças tanto infecciosas como não infecciosas. Então, nós, em laboratório, estamos sempre acostumados com medidas de proteção. É aí que eu queria chegar, Débora. Você, invariavelmente, lida com restos de tecidos humanos, né? E muitas vezes infectados por alguma coisa. Você tem que se proteger e proteger quem está do teu lado também. Essa proteção para você é uma coisa assim automática. Você já está, desde que você trabalha com isso, no seu laboratório, você está acostumada com essa autoproteção e com a proteção do ambiente, não é isso? Isso é uma coisa muito interessante, porque as medidas de proteção, elas foram evoluindo com o tempo. Quando eu me formei, o que faz mais ou menos uns 36 anos, a gente não tomava tantas precauções com um monte de coisa. À medida, principalmente uma das doenças que ensinou a gente a tomar precauções foi a AIDS. E quando a AIDS começou, a gente começou a usar mais luvas, a se proteger um pouco mais. E hoje a gente sabe que a gente está sempre envolvido com um paciente que pode eventualmente ter hepatite, a gente não saber. Pode ter AIDS e a gente não saber. A gente tem que se proteger. Então, a gente se protege de materiais que sejam contaminantes, como saliva, no caso do coronavírus, né? Como sangue, no caso das hepatites. Então, a gente usa óculos de proteção, a gente usa máscara, a gente usa luva, a gente usa avental. E isso é o nosso dia a dia, esse tipo de coisa. Agora, veja, eu sempre que vejo algum vídeo do Japão, por exemplo, no Japão todo mundo usa máscara, mesmo quando não precisa. Todo mundo é um exagero, mas a incidência de pessoas com máscara é muito maior do que é aqui. Eles estão habituados a fazer esse tipo de autoproteção de uma maneira assim natural, não é forçado. Aqui não. Aqui, se você dizer não, tem que usar máscara,
as pessoas meio que vão se sentir meio agredidas, vão se sentir envergonhadas, vão se achar um babaca de ter que usar, de sair de máscara na rua. O que eu quero fazer é um paralelo entre uma autoproteção feita de maneira natural, como você faz no seu trabalho, e de uma autoproteção feita de uma maneira forçada, entre aspas, em que a pessoa ela é obrigada a fazer em função do momento que se está vivendo. Eu acho que aí a gente tem que andar um pouquinho para trás e pensar num negócio chamado educação. A educação significa aprender também a se proteger e aprender também a proteger o outro. Eu acho que os japoneses estão 1000 anos na nossa frente em termos de educação e aprender a se proteger e proteger o outro que está do lado. Então, este uso para eles é natural e não é só para autoproteção, é para a proteção da própria comunidade. Nós ainda não aprendemos a fazer isso e, infelizmente, talvez o coronavírus venha ensinar. Porque a gente vai ter que fazer isso. Nós vamos ter que aprender a lidar com o respeito com o outro ser humano e com o respeito a nós mesmos. Você levantou uma questão muito importante. Eu uso máscara para me proteger ou eu uso máscara para proteger o meu semelhante? As máscaras que a gente tem no mercado, elas servem muito mais para proteger o meu semelhante do que para eu me proteger. Por quê? Na verdade, quem usa a máscara é o cara que está com a infecção. Para que ele não passe na hora que a gente chama essas gotículas todas, tem um nome horroroso de perdigoto. Na hora que ele fala ou ele se comunica, para ele não passar isso para frente. Né? Então, a máscara serve muito mais para a gente se proteger um pouco, mas para a gente proteger mais para quem está sem nada. Na minha condição, por exemplo, de administrador de um condomínio, eu preciso pensar em como prover o meu edifício de condições de segurança para satisfazer o momento. Bem, esse momento ele é feito de situações até certo ponto administráveis. O que quer dizer isso? Eu posso evitar, por exemplo, de fazer uma assembleia, de fazer uma festa, uma reunião, enfim, diminuir as aglomerações. Mas tem coisas que eu não posso evitar. Existe um outro problema hoje, que é o seguinte: com as aulas paralisadas nas escolas, o que fazer com as crianças? As crianças têm que ter uma convivência. Os apartamentos hoje, principalmente nos prédios novos, eles são pequenos. Eles são feitos para as crianças se socializarem, ou no térreo, nas áreas comuns, na brinquedoteca e assim por diante. Isso até certo ponto já não pode mais, porque tem que se evitar esse convívio. O que fazer nesses casos? Bom, eu acho que a primeira coisa é se conscientizar de que isto é uma fase que tem começo, meio, que vai ser pior do que o começo e fim. Então, isso vai exigir da gente alguns sacrifícios e algumas adaptações que a gente não gosta, mas nós vamos ter que fazer. Né? Você abordou várias coisas, então a gente pode falar de coisas muito diferentes. Criança... Vamos falar de crianças, então. Vamos falar de crianças. Vamos nos concentrar no problema das crianças. Então, criança é criança. Criança não é o problema, e quem está falando aqui não é a doutora Débora, é a vovó. Tá? E, como vovó, esse coronavírus me tirou o direito de estar com meu neto. Porque eu sei que a população de risco para complicações é maior acima dos 60 anos. Então, eu e meu marido não podemos estar com o nosso neto, porque as crianças, em geral, podem ter uma forma mais frustra, mas são transmissores. Né? Então, é importante a gente entender que nesta fase aqui, a gente vai usar a nossa criatividade. A gente vai usar aqueles tablets que a gente não quer dar para as crianças, a gente vai usar a televisão com os programas para as crianças, mas a gente tem que entender que elas não vão para a brinquedoteca nessa fase, que elas não vão para a escola nessa fase, e infelizmente vai ter que ser assim. Então você é totalmente favorável que a brinquedoteca seja fechada, seja interditada? Com certeza. A brinquedoteca, veja bem,
brinquedo, corrimão, coisas que a gente vai, botão de elevador, tudo a gente vai tocar. O que a gente pode fazer é minimizar o contato com as coisas. Como é que a gente tem a disseminação? A disseminação do vírus é muito rápida, né? E ela vai ser basicamente pela respiração, contato interpessoal, o contato no toque humano, pelas fezes, né? Então, alguns cuidados a gente tem que tomar. Como é que eu posso, uma criança pequena, dizer para ela não babe ou não escorra esse nariz quando ela estiver embaixo de todas as bolinhas da piscina de bolinhas, né? E ela vai sair dali, vai chegar uma outra criança essa criança não vai ter doença, mas vai levar para casa a doença. Então, assim, eu acho que neste período que eu não tenho como prever, eu acho que poucas pessoas têm, mas estima-se que seja um período de 3 meses, mais ou menos. Eu acho que a gente vai ter um exercício de criatividade de como ficar com nossos filhos em casa. Vai ser um intensivão. Isso vale para a academia do condomínio também? Acho que vale para tudo. Acho que vale para todos os lugares. A não ser que a gente vá uma pessoa, no máximo 2 por vez na academia, limpe com álcool gel antes de usar o equipamento, limpe com álcool gel depois de usar o equipamento. Tem maneiras, mas eu acho que é procurar sarna para se coçar. Eu fico pensando muito em como se desviar e poder contornar um pouquinho, deixar minha vida menos frustrante, menos monótona, menos entediante. E também... Você gosta de ler? Eu gosto. Então sua vida não vai ser tão monótona nem entediante. Depende de quem manuseou o livro antes, né? Bom, também tem isso. Também não vou ficar limpando página por página com álcool gel. Eu te pergunto uma coisa. Existem uma série de situações, você falou em botão de elevador, né? Eu tenho uma série de objetos que eu tenho que tocar, né? E aí eu tenho um problema. Os idosos têm um outro problema, que eles andam se apoiando em objetos, segurando nos corrimãos e assim por diante. Então, de qualquer forma, eu tenho que me adaptar, eu tenho que conviver com algum tipo de toque que eu não posso evitar. Eu teria uma sugestão. Eu acho que nos andares das escadas a gente poderia colocar aquele porta-papel e poderia colocar o álcool gel, para que as pessoas limpassem a mão e usassem o papel para subir no corrimão, para se apoiar nesses lugares. E lixeiras também, né? Lixeiras, óbvio. Para jogar o papel depois. Para jogar o papel depois, mas eu usaria isso. Por exemplo, eu acho que é uma maneira de você entrar, entendeu? Sem tocar naquele material, jogando fora aquilo que você usou. Eu lembro que eu tinha um cliente há muitos anos atrás, que eu fiz um trabalho de perícia para ele, e nós fomos numa fábrica e fomos num vestiário, num banheiro público, dentro da fábrica, né? Utilizado por várias pessoas. E ele, para pegar na maçaneta, ele não pegava diretamente. Ele pegava um papel, envolvia a mão assim, junto, para pegar a maçaneta com papel, né? E depois jogava o papel fora. Ele não tocava em nada do banheiro, porque o banheiro realmente é um foco de transmissão. E ele nem tinha coronavírus. E não existia coronavírus, não existia HIV, nada. Não era um momento crítico. Ele era uma pessoa crítica e que, na verdade, se preservou. É uma pessoa totalmente adaptada para os momentos de hoje, né? Educada para isso. Educada para isso. Meio neurótico, eu achei na época, mas hoje eu já não acho tanto. Para as circunstâncias, um pouquinho de neurose a gente vai ter que ter. Para as circunstâncias. Não dá para ficar jogando as coisas no chão, não dá para ficar simplesmente abandonando ou passando o copo para o outro. Que outro conselho você poderia dar assim, para o colega síndico sobre esse tipo de preservação? Nós estamos falando já em limpeza, em você prover... Eu acho que não é o momento das reuniões de condomínio. Acho que elas podem ser adiadas, a não ser... Eu acho que problemas urgentes do condomínio, eu não entendo de condomínio, viu, gente? Mas eu acredito que coisas urgentes sejam coisas que o síndico tem autonomia para tomar as decisões e não precise de reuniões de condomínio.
Assembleias, eu acho que a gente pode adiar por pelo menos uns 2 meses, como as coisas estão. O próprio governo já está fechando os restaurantes, a gente vai ter... a repercussão do coronavírus vai aumentar daqui para frente. E vai chegar um momento em que vai ter um ápice. Tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir a quantidade de pessoas contaminadas neste espaço de tempo, nós vamos poder ajudar o sistema de saúde a tratar de todos. Eu vou lhe dar 2 sugestões que eu daria para os... Aliás, não é para você, é para o síndico que está nos assistindo. Gostaria que você comentasse. Primeiro, prover o condomínio de condições de uma comunicação maior entre síndicos, condôminos, conselheiros, etc., pela maneira virtual. Por câmera, por videoconferência. Dá até para se fazer assembleia por videoconferência. Tem que haver uma preparação para isso, uma convocação específica, tem todo um aspecto legal a ser observado. Mas os condomínios, eles têm hoje seus grupos de WhatsApp, isso aí poderia ser incrementado para as pessoas se comunicarem mais por esse método. Não apenas por WhatsApp, mas de repente por câmera, porque uma coisa é você escrever, outra coisa é a gente conversar, mesmo que seja uma câmera aqui e o teu monitor ali. Nós estamos nos vendo, conversando, interagindo. O que você acha? Bom, como você falou, eu acho que a maior parte dos condomínios hoje já tem um sistema de WhatsApp. O que eu não vejo, por exemplo, eu não vi no meu condomínio ainda, é se usar isto para se passar as orientações que fazem com que você conviva melhor nesse momento no condomínio. Então, eu acho que essa é uma ferramenta extremamente importante nesse momento. Está na mão do síndico fazer isso, entendeu? Não precisa ser só virtual, tudo aquilo que você coloca em elevadores está cheio de informes, mídias, essas coisas, e mídias. Intermídia aí. Eu acho que todo o esforço que a gente puder fazer para que possibilite uma adaptação melhor de nós brasileiros dentro do condomínio, dentro da casa da gente, eu acho importantíssimo. Tudo isso deve ser usado e rápido. Então, eu vou te dar um outro exemplo. A questão das portarias virtuais, que hoje é uma polêmica muito grande, se as portarias virtuais são úteis ou são prejudiciais, o que elas trazem de bom. Elas realmente reduzem muito o custo da cota condominial, mas carregam alguns problemas que a gente tem que discutir se cada caso é um caso, cada condomínio tem a sua particularidade. Mas as portarias virtuais, elas dependem muito de a pessoa chegar lá e fazer o toque da sua identificação biométrica, acho que é esse o nome, né? Né? Biometria. De biometria, tá? Encosta o dedo, já é um problema. E aí, como é que eu contorno isso? Câmera de televisão. Uma câmera que reconheça a pessoa. Que reconheça a pessoa. Porque hoje a gente já trabalha com... como é que se fala? Identificação visual. Identificação visual, identificação de íris. Pega a tecnologia do iPhone 11, né? Não, 10, a partir do 10, que já é reconhecimento de face. Eu acho que na faculdade onde eu leciono, na Faculdade de Medicina, a gente tem na sala dos docentes o reconhecimento visual. Então, existe uma forma de você fazer isso e mudar esse tipo de coisa. Ou alguém, porque todos esses porteiros virtuais, até onde eu sei, eles são ligados a uma central. E é essa central que lhe responde. Né? Se realmente tem alguém ligado nesta central, uma câmera normal pode fazer o reconhecimento da pessoa e o contato vai ser sem usar o porteiro eletrônico. E existe, inclusive, um sistema de senhas também, porque tem pessoas que não têm a digital muito fácil de ser identificada. Então, ela tem um sistema de senha que ela pode falar, olha, minha senha é 1, 2, 3, 4, e assim por diante. E a pessoa lá da central remota, ela libera. Isso é como são feitos os sistemas de segurança, tipo, das companhias que fazem segurança patrimonial, né? Então, existe sempre um código que você pode falar com quem está com o seu interlocutor. Ou seja, síndico, há maneiras de você contornar o problema de você colocar o dedinho lá na sua identificação biométrica. Uma outra coisa que eu estava querendo sugerir é o seguinte:
o corpo de funcionários, de empregados de um condomínio, tem os porteiros e tem os faxineiros. O que você acha de, num momento como esse, reforçar a equipe de faxina para que fique uma pessoa preocupada o tempo todo, assim, quase que full time, limpando as coisas de toque geral, tipo maçaneta, corrimão, essas coisas? Olha, Céu, eu tenho medo de errar nessa resposta. Né? Por quê? Porque eu acho meio ambíguo isso. Ao mesmo tempo que eu acho muito interessante ter um serviçal que está correndo atrás de mim, limpando, eu estou passando, ele está limpando, o outro está passando, ele está limpando, eu acho que a gente perde o timing de promover uma cultura de proteger todo mundo e todo mundo se proteger, que é a de botar o papel, as pessoas terem que subir, entendeu? Jogar o seu papel, usar o seu álcool gel, e a gente está botando uma pessoa para limpar. Você fala então que eu estou perdendo a chance de me autoeducar Exatamente. E de me autotreinar para um momento que deveria ser constante, não só um momento de crise. Ao mesmo tempo, assim, eu saí, faz uma meia hora eu saí de um centro cirúrgico, quero mais ver a moça da limpeza entrando na sala, limpando tudo e deixando ela estéril. Né? Mas ali é um ambiente que eu sei que é contaminado. O condomínio é um ambiente que eu sei que eu posso trabalhar na prevenção. Então, eu acho que é uma resposta meio ambígua. Tenho um pouco de medo de errar para vocês. Não é ambígua, não. Eu acho que vai bem de encontro com a tua visão de educação, de cultura, de autopreservação. Autopreservação, de respeito ao próximo. Isso que eu ia falar, de respeito. Eu não ia usar exatamente essa frase, mas de me preocupar um pouquinho com o outro, com não transmitir coisas para o outro, em deixar o ambiente limpo para o outro. É isso. Independente de ser coronavírus, HIV, hepatite, eu acho ou nada. Objetos aqui, objetos não, eles só transmitem doenças porque o indivíduo portador dessa doença transmitiu para este objeto o coisa. Não existe transmissão sem o ser humano. Tá? O objeto inanimado, ele é onde a gente toca. Os objetos são tocados. Mas quem toca somos nós. Então, somos nós que transmitimos. Eu acho que nós estamos perdendo... A gente tem que se educar, porque a gente precisa respeitar os outros. E a gente precisa se respeitar. Do momento que a gente se educa, a gente está respeitando toda uma sociedade. Eu acho que isso é ser cidadão. Né? Eu acho que eu não vejo de outra forma. A pergunta de hoje vem da Rosa de Cássia, de Jundiaí. Ela pergunta: Ansel Lankman, parece que tem um decreto proibindo aglomerações. Isso vale para festas no salão do prédio? Bem, Rosa, o decreto, na verdade, ele é direcionado para reuniões maiores, fala acho que em 500 pessoas, alguma coisa assim, pensando mais em cinemas e tal. Isso não quer dizer que você não tenha que usar o seu bom senso e evitar qualquer tipo de aglomeração, mesmo as menores, como ocorre numa festa de família. Na verdade, as festas de famílias têm que ser adiadas nesse momento. Não é para acontecer. E qualquer tipo de reunião assim, se puder ser evitada, que seja evitada. Partindo desse princípio, interessante é você evitar também as reuniões de condomínio para decidir coisas, assembleias então, que é uma frequência de gente maior, nem se fala. Enfim, a questão é usar o bom senso. E sempre que você tiver chance de transmitir o vírus, ou receber esse vírus de alguém, procurar evitar essas situações. Mesmo que o decreto permita ou que o decreto não permita. Você tem que usar o teu bom senso e a tua cabeça e dizer, olha, nesse momento não é bom fazer isso. Eu acho que essa é a resposta. Débora, você tem alguma coisa para acrescentar? Olha, eu acho que é muito pouca coisa. É principalmente o bom senso. Eu acho que já existem decretos em outros países, e aqui já está chegando também, para a gente fechar por um período determinado restaurantes,
e outras coisas. Então, já está se pensando em reuniões um pouco menores do que acima de 500 pessoas, que foi o que se falou primeiro. Então, eu acho que esse não é um momento de reunião. Quando a gente fala em isolacionismo, ou se isolar, ou pegar o nosso idoso e colocar ele de quarentena, é porque a gente sabe que o vírus é altamente contagioso, mas não em quanto tempo ele vai aparecer. Ele vai aparecer num período de 14 dias e neste período todos nós vamos estar transmitindo. Então, se a gente puder se isolar, é melhor. E isso com certeza significa não fazer reunião com 10, 20 ou com 500 pessoas. Débora, obrigado por ter vindo. O que você falou hoje eu achei muito bacana, de muita utilidade para mim, para o amigo síndico também, sobre a questão de se preocupar um pouquinho com o outro mais do que comigo mesmo, tá? Síndico, convido vocês para a segunda parte dessa entrevista. Vamos abordar ainda o assunto coronavírus de uma maneira um pouquinho diferente, mas é o mesmo assunto. Não perca, vamos abordar inclusive como é a relação nossa com os funcionários do condomínio. Até lá!